Você aí, você gosta de caminhar? Você gosta de fazer um hike? Então vem comigo. Texto de hoje, Caminhar, Henry David Thoreau, né? Que deve ser assim que os americanos falam esse nome, né? Porque o cara tem um nome que é meio francesado, mas estadunidense fala Thoreau, né? Então deve ser isso. Esse texto ele está dentro desse livrinho aqui do Desobediência Civil, né? É parte daquela coleção Grandes Ideias da Penguin e Companhia. Esse livro aqui ele tem a tradução do José Geraldo Couto e tem vários textos do Thoreau, sei lá, aqui dentro. Então tem o Desobediência Civil, Onde Vivi e Para Quê, A Escravidão em Massachusetts, Caminhar e Vida Sem Princípios, né? Então o Thoreau, por mais que ele seja conhecido pelo Walden e pela Desobediência Civil, ele tem esse textinho aqui também que eu achei que merecia um comentário, né? Dei uma lidinha nele, resolvi trazer ele aqui para vocês. Bom, esse texto foi escrito em 1862, ou seja, então, tipo, 13 anos depois da Desobediência Civil, e aqui a gente já vê a predileção que o Thoreau tem pela natureza, né? Que vai vir a ser mais explicitado ali no Walden, né? Que quando ele larga os Bet vai morar lá na beira do Lago Walden, né? Morar no meio do mato, enfim. Aquela parada Racionais, né? Às vezes eu acho que todo preto como eu quer um terreno no mato só seu, né? Acho que ele queria isso, ele queria só um terreno no mato só pra ele, né? Andar descalço, nadar no riacho, pegar as frutas maduras no cacho, e é isso aí. Então esse texto aqui, ele já começa, no primeiro parágrafo, ele já começa dando a entender que o texto ele é um texto mais, assim, bonito do que propriamente eficiente, né? Então ele fala assim: quero dizer uma palavra em favor da natureza, da liberdade absoluta e do estado selvagem, em contraste com uma liberdade e uma cultura meramente civis, tomando o homem como um habitante, uma parte, um quinhão da natureza, mais do que como um membro da sociedade. Desejo fazer uma declaração extremada, se possível enfática, pois já há paladinos da civilização suficientes. O sacerdote, o comissário escolar e cada um dos senhores se encarregam disso. Né? Então ele já está falando assim que assim, o que ele está falando aqui é mais fruto do coração dele do que de um pensamento propriamente racional. Né? Então ele fala que ele gosta muito de caminhar. Ele começa o texto falando isso. Ele gosta muito de caminhar, que caminhar é massa e parará. Só que ele fala assim, mas não é caminhar assim, tipo caminhar na cidade, sabe? Não é que nem eu e o Murilo na época que a gente caminhava na cidade, assim, que a gente passava no aviário, fazia carinho no coelho, passava na frente da CA, via a galera tomando geral da polícia, via um cara assaltante sendo preso lá. E, né? Lembra que a gente fazia isso, cara? Oh, bons tempos, né? Pois é, batia uma ficha no fliperama, né? Essas coisas. Mas não é disso que ele tá falando. Ele tá falando de caminhar na natureza. Assim, tipo, fora de trilha, assim, sabe? Tipo, se embrenhar no mato, no bosque e tal, e andar. Tipo, 30, 40 quilômetros e tal. Né? E ele faz isso como uma alegoria para uma defesa de uma. Assim, de uma forma de adquirir conhecimento e experiência para fora do nosso conhecimento e experiência civil, como ele fala, né? Então ele é mais um texto em que ele tenta reconectar o homem à natureza, né? É um texto um pouco contraditório nesse sentido, porque depois ele fala sobre trabalhar a terra, enfim, ou seja, fazer as modificações que o homem faz na natureza, né? Então, de certa maneira, acho que ele não pontua exatamente o lugar do homem na natureza. Ele está dizendo que o homem tem que estar lá no mato. Assim, sabe? Tipo, você tem que estar lá destruindo a floresta ou só vivendo na floresta fumando maconha. Tanto faz. Sabe? O importante é estar no mato. Né? Para ele, principalmente, ele não faz nenhuma distinção entre uma coisa ou outra. Né? Ele acaba sendo muito abrangente, muito vago nesse sentido. Beleza. Dessa maneira, o Thoreau, ele fala sobre a natureza e ele coloca os Estados Unidos, né, que é a terra natal dele, como representante dessa natureza em contraste à Europa. Né? Então ele fala assim, quando eu caminho sempre para oeste. Eu nunca caminho para leste, a menos que eu tenha uma obrigação a fazer. Se eu for caminhar, eu caminho para oeste, porque é para onde o sol vai e é para onde a civilização vai também. Ele está falando da galera que desbravou, né, o Oceano Atlântico rumo ao oeste até descobrir o continente americano. E nesse sentido ele faz um libelo da natureza que não deixa de ser uma autoexaltação da pátria dele também. Né?
O que eu acho que tudo bem, porque eu acho que nessa época não tinha Donald Trump, essas paradas do tipo, então tudo bem ser ufanista no século XIX, eu acho. Talvez não, mas talvez sim. Né? Não tô vendo uma parada assim tão danosa como o patriotismo e o ufanismo levam a crer hoje. Na verdade, o que ele está fazendo é exaltando a pátria pela natureza, né? Fazendo aquela coisa que ensinam pra gente na escola, né? Que fala assim, o verde da bandeira vem das matas, o amarelo vem do ouro. Né? Lembra disso, porra? Né? Não é porra nenhuma, você sabe que isso aí é a bandeira, é o escudo da família real, né? As cores da família real são essas. Então, tipo, não tem essa do verde, são as mais... Isso aí já era uma outra bandeira, virou a nossa bandeira, porque, tipo, a gente é meio cachorrinho desses caras europeus. Então, meio que foda-se, tá ligado? Então, não é o verde da mata porra nenhuma, não é o ouro porra nenhuma. Então, é isso, né? Mas o cara tava lá exaltando esse negócio. E ele exalta essa natureza como uma forma de conhecimento e como uma forma de obtenção de um conhecimento e de uma filosofia que seja um pouco mais telúrica, mais ligada ao chão e menos ligada às nossas tradições de conhecimento científico, enfim. Então, nesse sentido, ele até termina, mais pro final do texto, ele faz uma defesa da nossa ignorância útil. Ou seja, as coisas que a gente sabe que não são verdade, as coisas que não procedem e que não servem pra gente, mas que elas são uma ocupação do intelecto a serviço da nossa própria imaginação, a serviço da nossa própria criação do universo. Né? Então ele fala, por exemplo, acho que dos hindus, né, que eles têm aquele mito do elefante, embaixo da tartaruga, embaixo tem a serpente, né? O cara fala assim, olha que bonita essa porra, né, cara? Que bonita essa maluquice toda, porque isso aí é sinal de que o cara tá ocupando full time a imaginação dele, imaginando uma parada dessa, tá ligado? O cara, ele tá em constante processo criativo ali, e que não tem nada a ver com as coisas que a gente conhece como factível, como execuível e tal. O cara tá, tipo, colocando o conhecimento dele em outro lugar, né? Ele tem uma página aqui que eu achei uma página bem sintomática desse texto, que eu vou ler um pedaço para vocês, que é essa aqui. O caçador africano Cummings nos conta que o couro do elan, assim como da maioria dos outros antílopes recém-abatidos, emite o mais delicioso perfume de árvores e relva. Gostaria que cada homem fosse tão semelhante a um antílope selvagem, tão estranhamente parte da natureza, que sua própria pessoa anunciasse docemente sua presença aos nossos sentidos e nos fizesse lembrar daquelas partes da natureza que ele mais frequenta. Não sinto disposição alguma para ser satírico quando o casaco do caçador que usa armadilhas exala o odor do rato almiscarado. É para mim um aroma mais agradável do que o que geralmente emana dos trajes dos comerciantes ou do professor. Quando eu examino os guarda-roupas desses últimos e manuseio seus vestimentos, nada me faz lembrar de planícies relvadas ou campinas floridas que tenham frequentado, e sim, em vez disso, empoeirados balcões de comércios e bibliotecas. Uma pele bronzeada é às vezes mais do que respeitável, e talvez a cor de azeitona seja mais adequada a um homem do que o branco, um forasteiro nas florestas, o pálido homem branco. Não me admira que o africano se compadecesse dele. Darwin, o naturalista, diz: um homem branco banhando-se ao lado a um tahitiano era como uma planta branqueada mediante as técnicas do jardineiro, comparada a uma planta viçosa e verdejante que brota vigorosamente nos campos abertos. Ben Jonson exclama: como está perto do bem aquilo que é belo? Eu, de minha parte, diria: como está perto do bem aquilo que é selvagem? Ou seja, o cara, na verdade, ele está fazendo uma exaltação que ele já disse no começo do texto, que é extremada, e no final ele retoma que a gente não pode viver fora da nossa realidade, que é uma coisa meio impossível, mas para se conectar, né? Então a natureza, ela permanece ali, mesmo que a gente não viva nela, ela permanece ali não só como uma fonte de reconexão com a nossa essência animal, e aí ele já traça uma breve análise dos nossos sentimentos domesticados em comparação com os nossos trejeitos domesticados para a sociedade, que é a grande preocupação dele, né? Ele sempre se preocupou muito em tentar libertar o homem desse pensamento submisso, né, ao social, enfim. Mas ele coloca então ele não só como essa parte de conexão à essência, como também como uma fonte de conhecimento. Ele fala do sol, ele falou aqui da pele de azeitona, né, enfim, da pele africana e tal. Ele diz que quando você caminha durante muito tempo na natureza, você pega muito sol. Você fica com a pele grossa de andar no mato, aquela coisa toda. E você depois descasca, né? Então, assim, a pele muito grossa, ela é rude, ela não
não comunga muito bem com a nossa sociedade, mas uma pele muito fina também não inspira nenhuma confiança. Então ele fala assim, ó, as mãos mais grossas são as que testem os tecidos mais finos, né? A mão do alfaiate lá, que é gigante, trata com a linha e agulha, aquela coisa toda. Então ele está fazendo esse contraste lá entre pele macia e branca e a pele mais escura e grossa, as camadas de conhecimento, né? Assim, nem tanto um nem tanto o outro, né? Você precisa ter um pouco do conhecimento social, claro, o conhecimento que a humanidade desenvolveu, mas você não pode deixar aquele conhecimento telúrico, aquele conhecimento do mato, da essência humana de fora, né? E ele fala assim, isso é bom, que a gente pega só, depois a gente descasca, a gente dá uma descamada e volta para cima. Então assim, o próprio sol, quer dizer, a própria experiência telúrica traz você de volta para um estado de civilização, né? Então ele não está fazendo esse elogio do conhecimento selvagem com um divertimento, uma coisa meio de ripongão a Van Letra. Não, ele está fazendo uma parada que é justamente isso que te conecta com aquilo que você é hoje, né? Aquilo te traz de volta para o seu pensamento. Quando você volta para o seu pensamento social, você volta pensando muito melhor sobre a sua condição humana. Legal. Então é mais ou menos isso. Assim. Ele tem umas contradições esquisitas, ele tira umas conclusões meio tresloucadas assim no livro, umas conclusões etimológicas, assim, por exemplo, ele aproxima a palavra via da palavra vila, e aí ele exalta, e depois ele aproxima a palavra vila da palavra vilão, e daí ele fala, como é que tá a cidade aí, né? Todo mundo é vilão, né? Essa porra assim. Então é meio esquisito. E parece ser um tipo de pensamento que ele desenvolve justamente andando no mato, assim, sabe? Tipo, caminhando, pensando em um monte de merda e tal, de repente você chega a algum insight e escreve isso. Me parece muito esse tipo de texto, né? Um texto que ele escreveu fruto da perambulação meio flanê do mato dele, assim, e dessa contemplação, né? Que gera o insight, enfim, dessa descoberta, né? E o Thoreau é um cara que gosta muito da natureza, né? Como eu já disse. Então é claro que ele vai tirar matéria-prima aí para os textos dele dessas coisas. Então é isso. Bom, um texto curtinho, não tem muito mais para falar dele, mas eu achei ele um texto bonito por isso, sim, sabe? E ele coloca essa coisa de caminhar, né? Mas caminhar é um jeito só, né, de você vivenciar. Tem outras coisas, as pessoas fazem muitas coisas, né? Escalam, fazem hike, andam de moto off-road, essas coisas assim. Isso tudo são formas de você se conectar, né, com a natureza, né? Lembro que tem um trecho logo no começo daquele livro, Zen e Arte de Manutenção de Motocicletas, que o autor, eu esqueci o nome do autor, esse nome de norte-americano não guardo tão fácil. Mas que ele fala assim que quando você está na moto, você sente você olha para baixo, o chão está passando, você está em contato com tudo, que é diferente de você estar viajando de carro. Quando você viaja de carro, você está dentro do compartimento, o compartimento está te levando. Quando você está de moto, você está solto na natureza, você vê uma revoada de pássaro passando na sua frente, e você está no mesmo ambiente que aqueles pássaros. Né? Você está no mesmo ambiente que a rua que está passando ali e que os animais que você vê ali do outro lado da estrada e coisa do tipo. Então é mais ou menos essa a ligação com o meio que o Thoreau pretende estabelecer. Né? Então é mais ou menos isso. Bom, eu fiz um formato diferente hoje, né? Comentei um texto, né? E ao invés de comentar um livro, uma ficção. Queria saber se vocês acham muito despropositado da minha parte, mas se vocês acharem maneiro, talvez depois a gente possa trazer outros textos aí também para debater, beleza? Se inscreva no canal, deixa um joinha se gostou do vídeo e comenta aí o que vocês quiserem, beleza? Um abraço e tchau!